Olá, boa tarde. Vou falar agora sobre jogos e problemas olímpicos envolvendo caminhos mínimos e desigualdades. A gente vai começar para provar a desigualdade triangular. A gente primeiro mostra empíricamente que en un triángulo, si a gente localiza o maior ângulo é oposto ao maior lado. E vale o contrário também, ao maior lado é oposto ao maior ângulo. Então, esta figura é só para brincar, para mostrar que isso vale para qualquer triângulo. Então, essa é só uma ilustração. E agora a gente vai tentar demonstrar que de fato isso é verdade. Então, a gente vai ter um triângulo, o triângulo ABC, e a gente vai supor que estes dois lados não têm a mesma medida, são lados de medidas diferentes. O que a gente quer provar, e a gente, em princípio, estamos considerando que este é o maior lado, o que queremos mostrar que ao maior lado está oposto ao maior ângulo. Ou vamos mostrar que o maior ângulo é oposto ao maior lado. Então, quais são os passos aí para a demonstração? Então, primeiro, como este lado AC é menor que BC, é trazar uma circunferência e se marca a interseção aqui no lado BC de uma circunferência com centro em C e raio AC. Então, esse é o primeiro passo. Então, marca este ponto D, de tal forma que DC tem a mesma medida que CA. Isso aí era um triângulo isósceles, então este ângulo aqui é θ e este ângulo também é θ. O ângulo DAC também é θ. Agora a gente vai focar neste outro ângulo aqui. Esse ângulo é claramente maior que θ, esse ângulo alfa, que é o ângulo B. AC é maior que θ, porque aqui tem um ângulo positivo, não? Eu tenho um ângulo extra aqui que está participando do ângulo alfa. A este ângulo aqui é chamado de beta, mas notem que este vai aparecer agora no próximo passo. Esse ângulo aqui pequeno, o ângulo BAD, chama de gama. Agora, focando no triângulo BDA, θ é um ângulo externo desse triângulo BDA no vértice D. Então, o θ pode ser escrito como beta mais gama. O θ é beta mais gama. Então, notem que eu tinha que alfa é maior que θ, e θ, por sua vez, é beta mais gama. Eu tinha que alfa é maior que θ, alfa é maior que θ, e θ, por sua vez, é beta mais gama. θ é igual a beta mais gama. Consequentemente, o θ, o alfa vai ser maior que beta. E isso era justo que eu queria provar, porque o que queria provar é o lado AC, por construção, era maior que o lado, era menor, o lado AC era menor que o lado BC. Então, o que a gente queria provar que ao lado BC, que é o maior lado, está oposto ao maior ângulo. Então, a gente mostrou
que alfa, que é o maior ângulo, é maior que beta, porque beta, oposto a beta está ao menor lado. Então, oposto ao maior ângulo está o maior lado, oposto ao menor ângulo está o menor lado. E essa demonstração, que pode ser feita nos dois sentidos, se parte do maior lado encontra oposto a ele, o menor ângulo é utilizada para demonstrar a desigualdade triangular, que é a base de um conjunto grande de jogos que vamos ver a seguir. Esta imagem é ilustra duas coisas. Uma a desigualdade triangular e outra a ideia de pode ser feito como se fosse um jogo, não? A construção de um triângulo utilizando o critério lado, 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 não? A partir de três lados. Vocês podem imaginar uma fita AD que vai ser cortada em dois pedaços. Então, a gente pode pedir para os estudantes movimentando estes dois pontos, ponto C e o ponto D, tentar fechar um triângulo. E aí, claramente, nessa configuração, isso não é possível, porque justamente a desigualdade triangular que se fala que se você pega o menor dos lados, ele tem que ser maior que a soma dos outros dois. Então, isso claramente aqui não é possível. Então, aí pode se brincar com outras configurações, mudar a forma em que é cortada a fita para encontrar quando é possível construir o triângulo. O maior lado tem que ser menor, acho que eu falei errado, o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Aqui a soma de 3,7 e 3,8 dá 6. Então, neste caso, vai ser possível construir um triângulo. Se a gente ajusta a posição, vai ser possível construir o triângulo certinho. Então, aí dá para construir, porque se a gente pega o maior lado, a soma dos outros dois tem que ser maior que o maior lado. Essa é a desigualdade triangular. Aqui é feito para que o estudante consiga brincar com a figura, mexer os pontos e ganhe uma noção maior do que significa desigualdade triangular. Com a mesma ideia, a mesma ideia da fita de tamanho AD, que você pode dividir em dois lados, aqui tem um critério para construir um triângulo sabendo conhecidas as medidas dos três lados. Então, simplesmente você pega um segmento, esse segmento aí é um pedaço da fita, transporta para cá, e aí traça circunferências, uma com centro em A, de raio CD, e outra com centro em B, de raio BC. E na interseção dessas circunferências, aí está o ponto que falta, que seria o ponto C. Aqui está formando o triângulo ABC ou ABD, como queira ser chamado. E aí, como o software é dinâmico, mostra que em determinado contexto não dá para formar triângulo, porque justamente não é satisfeita a desigualdade triangular. Em determinadas configurações é possível formar um triângulo, em outras não é possível formar um triângulo. Então, qualquer um dos lados tem que ser menor que a soma dos outros dois. Qualquer um dos lados tem que ser menor que a soma dos outros dois. Na prática, basta verificar que o maior dos lados é menor que a soma dos outros dois lados. Então, aqui está formalmente a demonstração da desigualdade triangular.
Nuevamente, hay gente asume que se espera de generalidad que este lado BC o mayor dos lados, ahí está siguiendo por los lados AC y este o menor dos lados. Entonces, dado un triángulo, la gente siempre puede escoger colocar o mayor dos lados, por ejemplo, en la horizontal, y así por diante. Então, que a gente quer provar que o maior dos lados é menor que a soma dos outros dois, estes dois. O maior dos lados é menor que a soma de este e este. Isso que quer ser provado. Que é a desigualdade triangular. O procedimento aqui é extendido o lado AC, extendido o lado AC, e sobre o lado, sobre a reta C, se marca o ponto D de tal forma que AD seja igual a AB. Com isso, gera um triângulo isósceles. Então, os ângulos da base são iguais, esse que chamei aqui de θ, e o efeito que eu vou transportar o lado AB, vou trocar pelo lado AD. Então, se eu quero mostrar que o maior lado é menor que a soma dos outros dois, aqui este lado mais este é todo segmento DC. Então, justamente, se este lado DC é o maior, então esse ângulo gama tem que ser o maior dos ângulos. Essa é a ideia da demonstração aqui da desigualdade triangular. Este ângulo gama vai ser maior que o ângulo o ângulo θ. Eu quero mostrar que o oposto, a soma destes dois lados é maior que o segmento DC e tem maior comprimento que o segmento BC. Claro, a desigualdade triangular a gente é meio que intuitivo, não? Se a gente vai do ponto B ao ponto C, o caminho mais curto é a linha reta, não? Qualquer outro segmento que a gente desvia produz um caminho maior. Mas formalmente a gente está escrito aqui a demonstração. Eu tenho que BC maior que CA, maior que AB. E aqui tenho que o ângulo DBC, que é o ângulo gama, o ângulo DBC, que é o ângulo gama, é igual a θ mais beta. Chama beta este ângulo em verde. θ mais beta. O gama é θ mais beta. Só que o beta, só que esse ângulo gama é maior que o ângulo θ, porque beta é maior que zero. O ângulo gama é maior que o ângulo θ. O ângulo gama maior que o ângulo θ. E justamente se o ângulo é maior, se este ângulo é maior que este, significa que o lado DC é maior que o lado BC. Essa é a demonstração da desigualdade triangular. A partir a gente vai utilizar agora em vários jogos, em várias brincadeiras. Uma delas é dar uma reta e dois pontos do mesmo lado relativo a essa reta. A gente tem que escolher um ponto F sobre a reta de tal forma que a soma dessas duas poligonais, DC e F, desses dois segmentos de reta, mais FD, seja mínima. Então, aqui um pouco pode ser feito apresentado para os estudantes como uma brincadeira, onde coloco o ponto F para que a soma desses dois pedaços seja mínima.
Y para, para solucionar o problema, a gente mostra que isso dá para solucionar utilizando reflexões e a desigualdade triangular. Então, a gente vai fazer a reflexão do ponto D relativo à reta. Quando a gente faz a reflexão, esta distância daqui até a reta tem que ser a mesma que da reta ao ponto refletido, ao ponto de linha. Isso significa que a distância, estes dois segmentos vão ter a mesma medida e estes dois ângulos vão ter a mesma medida. Igual para estes dois segmentos, o segmento FD tem a mesma medida que o segmento F de linha e os ângulos aqui, o gama, os dois ângulos são idênticos. Então, simplesmente pela operação de reflexão, a gente transforma este lado neste e transforma este lado neste daqui. O nosso interesse inicial era saber se a soma de CE mais CD, em que ponto? O interesse inicial era CF mais FD. Qual é o tamanho mínimo? Em que ponto essa soma é mínima? Então, comparando com este segmento em linha reta, que é o que a gente tem no segmento em linha reta? Como aqui tem duas retas que se cortam no ponto E, e aqui eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Então, este ângulo alfa é igual a este outro ângulo alfa. E que é o que a gente tem que falar? Bom, quem é maior ou quem é menor? C de linha ou CF mais F de linha. E aí, claramente, pela desigualdade triangular, o caminho reto de C de linha é menor, tem menor comprimento, que o caminho seguindo a poligonal CF, F de linha. Então, a justificativa do menor caminho está baseada justamente na desigualdade triangular. Para o triângulo CF de linha, o segmento C de linha, que é um dos lados, tem que ser menor que a soma dos outros dois. Então, a solução da menor distância é justamente encontrar o ângulo que, quando refletido nesse ponto, e justamente a lei da reflexão da luz em um espelho, ou incluso em geral qualquer onda, quando é refletida, o ângulo de incidência, que normalmente é chamado, é medido com o ponto normal, com uma perpendicular à reta, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, que isso significa também que os ângulos com a horizontal são os mesmos. Então, essa é a lei da reflexão, mas a justificativa está baseada também na desigualdade triangular. Então, a gente pode aproveitar a desigualdade triangular para justificar a lei da reflexão. Bom, aqui tem uma versão um pouco mais elaborada, mas que tem tudo a ver com o problema anterior. Aqui, como novamente a gente vai utilizar uma desigualdade triangular. E aqui o problema é assim, a gente tem um cavaleiro, uma pessoa montando a cavalo, que ele tem que estar no ponto A. Então, ele tem que fazer o percurso, ele tem que levar o cavalo a comer grama em algum ponto B, sobre este segmento MN, algum ponto B. E depois que o cavalo come a grama, tem que levar o cavalo a tomar água em algum ponto C deste segmento PN, e a seguir tem que retornar o cavalo
o seu lugar de descanso. Então, tem que ir até o ponto D. Então, o cavaleiro tem que fazer esta poligonal A, B, C, D. E a pergunta é, qual é a distância mínima? Onde coloco o ponto B e onde coloco o ponto C para que essa distância seja mínima? Aqui eu implementei o cálculo no GeoGebra, um pouco para ajudar na brincadeira, porque este tipo de aplicativo pode ser mostrado para as crianças, para que elas tentem intuitivamente colocar os pontos B e C. Então, o mínimo é este valor de aqui, que aparece numericamente, e o valor que está do comprimento que está sendo medido e calculado aí pelo GeoGebra é este daqui. Então, note que essa não é a configuração de mínimo, não? Então, é difícil, simplesmente por tentativa e erro, encontrar qual é a posição que deve ser os pontos A e B. Embora dá para, vendo o resultado, dá para calcular. Então, como se justifica ou como encontrar com exatidão a posição do mínimo? A ideia é análoga, é como se tivesse uma reflexão nesta superfície, como se tivesse uma reflexão nesta outra superfície. Então, vou ter duas reflexões. Então, faz a reflexão do ponto A relativo a esta superfície e gera o ponto A'. E faz a reflexão do ponto D relativo a esta superfície e era o ponto de linha. Quando a gente faz a reflexão, estas distâncias são idênticas. Esta distância é idêntica a esta daqui. Então, vou ter o ponto S. E aí, o caminho mínimo, o caminho mais curto, é pensar que conectar esse ponto a linha com o ponto de linha. É claro que o caminho do cavaleiro vai ser até o ponto E, que é onde está essa reta linha de linha, encontra MN. Então, o caminho vai ser AE, EF, FD. Esse é o caminho mais curto entre todas as variantes possíveis. Porque isso é verdade, é utilizando a justificativa anterior. Esta outra poligonal AB, ABCD, é de maior comprimento que a poligonal AEFD. E novamente, a justificativa é baseada na desigualdade triangular. Se a gente faz as somas dos comprimentos que estão por aqui, se eu tenho AB mais BC mais CD, AB mais BC mais CD, notem que pode trocar o AB, a gente pode comparar este segmento, a linha de linha, com a poligonal a linha BC de linha. Porque este segmento tem a mesma medida que este e este tem a mesma medida que este, por reflexão, pela operação de reflexão. Análogamente, este de aqui tem a mesma medida que este, por reflexão, e este de aqui tem a mesma medida que este, por reflexão. Então, o caminho, a linha EF de linha é menor, porque é uma reta, enquanto que aqui eu vou por uma poligonal ABC de linha, que não é um caminho reto. Então, claramente, este caminho, a linha BC de linha, é maior que simplesmente ir pela o trajeto reto que conecta a linha com de linha. Então, mínimo, eu tenho que colocar o ponto B aí sobre o ponto E, e tenho que colocar o ponto C sobre o ponto F, e aí eu vou encontrar o caminho mínimo, como ilustra o cálculo do GeoGebra. Qualquer outra posição, qualquer outro ponto em que
o comprimento da poligonal ABCD vai ser maior que o resultado pela poligonal AEFD. Então, esse é outro das aplicações da desigualdade triangular e que pode ser implementada como um jogo, não? Como apresentada para os estudantes como se fosse um jogo e que eles tentem achar a solução e depois a gente mostra a solução. Não? Aqui dá para complicar um pouco mais a mesma história do cavaleiro, só que inicialmente ele tem que ir a comer uma fruta, uma maçã, no segmento PM, depois ir a comer grama, tomar água e depois retorna para o lugar onde que vai dormir. E, neste caso, a solução é como uma parte do trajeto ele caminha afastando-se do local inicial, é que ele faça esta parte do trajeto, que ele vai até o ponto mais próximo do segmento PM. Então, o caminho vai ser mínimo quando ele vai até o ponto mais próximo, se afasta o menos possível. Porque no final ele tem que ir até o ponto E. Então, aqui a solução é quando ele primeiro se afasta o menos possível do ponto E. E depois repete o problema anterior, que é fazer duas reflexões deste ponto F e do ponto E, e aí se encontra o caminho mínimo. Essa é uma versão mais elaborada desse problema que estamos chamando de problema do cavaleiro. Novamente, aqui tem outro problema que ilustra é uma aplicação, permite, é um jogo que permite explorar a desigualdade triangular. Neste problema, que também foi um problema de uma Olimpíada Internacional de Matemática, problema 4, em 1973, da IMO, estavam falando que tinha um detector de minas, um soldado que tinha que detectar minas para neutralizar as minas, desativar as minas. E ele tinha que explorar todo o interior de um triângulo equilátero, da área compreendida por um triângulo equilátero. O raio do detector é metade da altura do triângulo equilátero. O soldado inicia seu trajeto em um vértice. Então, o soldado, este ponto mostrado com a letra S, ele inicia seu trajeto em um vértice. Esta área aqui sombreada é o detector. Quando ele está aqui, o detector consigue sentir se existe mina em toda essa área dentro da circunferência. E ele tem que ir até algum ponto D. E depois até algum ponto E. Ele vai primeiro até o ponto D e depois até algum ponto E. Para verificar se existe mina em todo o interior do triângulo equilátero. Então, o problema como tal é onde eu coloco esse ponto D e onde coloco o ponto E, de tal forma que o comprimento desse caminho, comprimento da poligonal AD, mais DE seja mínimo. Esse é o problema. Onde colocar esse ponto D e o ponto E, de tal forma que o comprimento da poligonal seja mínimo. Normalmente, eu implementei aqui no GeoGebra, este aplicativo pode ser apresentado aos estudantes e ele pode intuitivamente tentar encontrar a posição do ponto E para tentar chegar neste mínimo. E já estou apresentando a solução numérica. E este é o valor que de fato está colocado na figura. Então pode ser apresentado como uma brincadeira
um pouco para motivar também o estudo da desigualdade triangular. No fim, tudo está atrelado à desigualdade triangular. Bom, a solução para o problema é como o raio do detector é metade da altura, aqui tem uma altura do triângulo equilátero. Como o raio do detector é metade da altura, a gente tem que colocar o ponto em algum lugar por aqui, deste arco beta, para ele conseguir detectar se existe mina perto do vértice B. Partindo de A, ele tem que chegar até algum ponto deste arco beta para detectar se existe mina no vértice B ou perto do vértice B. E depois, analogamente, este é o raio do detector, que é metade da altura. Então, eu tenho uma altura, LB é uma altura, LH H é o ponto médio entre L e B. Então, tem que chegar a algum ponto neste arco verde. E analogamente, que tem o raio desse arco é a altura sobre 2 do triângulo equilátero. E análogamente, depois que sai de algum ponto aqui desse arco beta, tem que chegar a algum ponto de este arco gama, que também tem raio H sobre 2, o LH. Porque chegando aqui, ele detecta se existe mina perto do vértice C. Ele garante que não existe mina em nenhuma região aqui perto do vértice C. Então, agora o problema está reduzido a encontrar, bom, em que ponto específico do arco beta e em que ponto específico do arco gama eu coloco os dois pontos que são necessários. Onde coloca D, onde coloca E, para que a soma desses dois seja mínima. Essa é a primeira etapa do problema. E, bom, aqui, fixando, a gente imagina que inicialmente a gente pode fixar. Se não dá para variar, que D é um ponto fixo, qual é o melhor lugar para pôr o ponto E? Bom, o melhor lugar para pôr o ponto E vai ser neste ponto J, que é justamente o que está em linha reta com o vértice C. Então, uma vez que eu fixe D, o ponto sobre o arco gama é o que está em linha reta com o vértice C. Então, essa é a primeira parte do problema. Agora, onde coloco D para que para encontrar a distância mínima? Aqui tem com centro em D, a gente aqui faz uma tem a reflexão do ponto C relativo a esta reta, que é a tangente ao arco beta no ponto H. Notem que aqui é altura sobre 2 aqui, e altura sobre 2. Então, é a reflexão do ponto C era o ponto C', relativo a esta reta. Essa reta passa pelo... é um triângulo, como aqui a altura H sobre 2. Ela vai passar aqui também pelos pontos médios. C, M e N vão ser os pontos médios de CB e AB, respectivamente. Então, gera este ponto C', de tal forma que eu posso, esta medida C' D é a mesma medida que este segmento de C'. Quando eu faço a reflexão, estou transformando esta medida que não estava alinhada, estou transformando nesta. Essas duas são equivalentes. Esse é um dos passos. Agora,
Também aqui estão feitas todas as contas, mas a ideia é que eu tenho que minimizar a soma destas duas, esta distância mais esta distância. Como minimiza a soma dessas duas? Isso vai ser mínimo quando, como esta distância troca por esta, o valor mínimo de AD mais DC' vai ser quando D coincida com o ponto H. Então, essa é a ideia do problema. Então, o valor mínimo da distância vai aparecer quando o ponto D esteja no ponto, justamente no ponto de simetria, na metade da altura. Aí é que, porque vai aplicar a desigualdade triangular a este triângulo A, C'D. Então, a menor distância vai ser quando o ponto D esteja sobre o ponto H. Aí tem todas as contas que são feitas, mas aqui está mostrando a solução mais eficaz ir de A até H, e depois de H, como se fosse linha reta para C, aí até este ponto. Então, o caminho mínimo vai aparecer quando eu coloco D sobre H e E sobre J. Voltando lá na primeira, que tinha as contas feitas aqui, não consegui colocar exatamente, mas estava bem próximo. Então, esse é outro problema que pode ser utilizado como motivação para ilustrar a desigualdade triangular e que pode ser um pouco, incluso o professor de educação física poderia participar em colaboração com o professor de matemática para ilustrar, para implementar um jogo que faça uso dessa ferramenta e que ajude a estudar a desigualdade triangular. Então, este outro jogo, aqui a ideia é um pouco como tem dois quarteirões, ou duas praças, e a ideia é que tem uma pessoa no ponto P que quer chegar no ponto Q. E a gente tem que colocar uma faixa de pedestres que vai atravessar uma avenida que é perigosa. Então, a gente quer que essa poligonal P, X, Y, Q tenha comprimento mínimo. Como que faz isso? Como que faz para que a poligonal tenha comprimento mínimo? A ideia tem duas soluções. Uma é para imaginar o resultado, esta distância x e y é a mesma em qualquer ponto que eu coloque a calçada de pedestres. Então, se eu quero minimizar px mais xy mais y, que esta distância não muda, é sempre a mesma, em qualquer ponto que eu coloque a posição do ponto x. Então, o que é relevante são estes dois segmentos. Então, de alguma forma, dá para... eu poderia deslocar este quarteirão a B para coincidir com DC. Esse é um procedimento de solução. Ou a outra é perceber que dá para utilizar a desigualdade triangular no sentido que, como eu elimino esta distância, se essa distância é a mesma sempre, eu gostaria de poder eliminar esta distância, fazer com que essa distância não conte. Então, o procedimento seria este ponto Q. Eu posso subir a mesma distância aqui, que está YX. Aqui eu formo um paralelogramo. YQ, que é linha X, é um paralelogramo, porque este segmento eu fiz
sendo a mesma medida e paralelo com o xy. Então, agora, em lugar do ponto Q, eu considero o ponto Q'. E a pergunta passa a ser qual é o caminho mais curto? Não entre P e Q, é entre P e Q'. E esse caminho mais curto é claramente uma reta. Então, isso vai determinar a posição ótima para o ponto X, que é este ponto X'. Qualquer outro ponto, qualquer outro caminho PX, X que', vai ser maior que o caminho P que'. Aí só falta adicionar este segmento XY, que é a mesma coisa que X' e Y'. Então, novamente, a justificativa está aplicada à desigualdade triangular neste triângulo PX que'. Aplicando a desigualdade triangular, eu mostro que este caminho, o PX' que', é o de comprimento mínimo. Então, esse é outro uso para outro jogo que utiliza como justificativa para encontrar a gente tem que encontrar um caminho mínimo e é utilizada a desigualdade triangular para ilustrar esse problema. Este é outro jogo que eu chamei aqui de Rio Traiçoeiro. E aqui é uma versão um pouco mais elaborada da anterior, seria em duas dimensões. A anterior seria uma versão unidimensional e esta é a bidimensional. E tem uma pessoa que tem que ir do ponto P até algum ponto A, aí vai cruzar uma ponte, uma calçada, vai chegar no ponto B, depois tem que ir até um ponto C, que está sobre este segmento EGS, vai cruzar outra ponte, um rio traiçoeiro, vai cruzar acima, seguindo uma ponte, e chegar no ponto Q. E a pergunta é onde colocam as pontes? Como escolher A? E como escolher C? De tal forma que esse caminho seja, essa poligonal tenha comprimento mínimo. Então, a distância PA, B, C, D, Q tem que ter comprimento mínimo. E aqui está ilustrado numericamente, ¿no? Este é o mínimo, e este outro número é o mínimo para a configuração que aparece na tela no momento. Aqui, este problema eu implementei, é a mesma ideia do anterior, aí a gente vai precisar estes segmentos, o tamanho das pontes é o mesmo, não importa onde a gente coloca o ponto A, o tamanho deste segmento AB é idêntico sempre. E não importa onde a gente coloca o ponto C, o tamanho deste segmento é idêntico sempre. Então, esses segmentos não vão ser relevantes. Então, a gente pode tentar eliminar esses segmentos. E uma ideia é deslocar este retângulo, deslocar este retângulo para que não tenha rio, para eliminar o rio do meio do caminho. Então, eu ilustrei aqui este ponto, se a gente vou subir como para fazer coincidir estes dois retângulos. E agora vou fazer coincidir este retângulo com este. Sim, agora que eliminei as pontes, a solução é imediata, porque eu tenho que sair do ponto P e chegar no ponto Q, e não tem ponte nenhuma, o caminho é linha reta, indicando que o ponto A' e o ponto C' são os caminhos ideais, onde o comprimento vai ser mínimo. Notem aqui ainda está o cálculo você colocou A em cima da linha e C em cima dessa linha,
o comprimento de fato vai ser mínimo. Qualquer outro caminho vai seguir uma poligonal. Este caminho P, A, C, Q tem maior comprimento que ir pela linha reta que conecta P com Q. Então, esse é o procedimento deslocando segmentos. Si yo quisiera, yo tengo que voltar con esta paralínea para acá, voltar a posición inicial y voltar con o vermelho para acá abajo, y ahí esto no problema inicial. Es difícil voltar exactamente na posição inicial, mas esse é o problema. E aí a solução seria esta. Os pontos, o local para a construção das pontes é este ponto aqui e este ponto aqui. Então, o poligonal seria P, a linha, B, C, linha, D, Q. Essa é a situação. Agora, isso dá para ilustrar também utilizando a desigualdade triangular. O procedimento com a desigualdade triangular é um pouco mais elaborado, mas está feito aqui. Também dá para identificar, no fim de contas, o que minimiza, aqui não vou ter deslocamento, vai ter a construção. Aqui começa a mesma ideia. Eu quero eliminar esta distância vertical, que não apareça. Então, o ponto Q tem que subir verticalmente, e aqui vai gerar um quadrilátero. Agora, também tem que eliminar a distância horizontal AB, esta distância BA. Então, o ponto Q' tem que deslocar para este ponto Q duas linhas. Porque esta construção elimina esta distância, esta construção elimina esta distância. Então, o caminho mais curto vai estar relacionado com este segmento P, a linha, C duas linhas, Q duas linhas. E esse caminho, para qualquer outra poligonal, pode ser comparado com o caminho P, A, C três linhas, Q duas linhas. Vai ter esta distância. E esta distância tem que ser adicionadas de forma por separado. Mas na prática, o que a gente tem que comparar é este P a linha, C duas linhas, Q duas linhas, que é o comprimento mínimo, com P, A, C três linhas, Q duas linhas. Então, esta poligonal claramente tem maior medida que P, Q duas linhas. Então, novamente, aqui dá para utilizar, aqui está toda a explicação dos passos, dá para utilizar a desigualdade triangular para mostrar como encontrar o caminho mínimo. A ideia de todos estes problemas é um pouco falar do caminho mínimo. Falando de mínimos, também tem uma aplicação quando a gente fala da elipse, como lugar geométrico. Para uma elipse, a gente coloca dois focos. E a gente parte de uma constante A, que não pode ser negativa, e a gente define o focus, esta distância de F1 a F2, é chamada 2C, e a gente vai ter que a gente tem que ter que este valor 2A seja maior que a distância entre os focos.
E um ponto faz parte da lise? Quando é que um ponto faz parte da lise? Qual é o sentido geométrico desse 2A? 2A é a soma desta distância de F1 a um ponto sobre a lise, mais do ponto de lise a outro foco. Então, a soma destes dois segmentos é igual a 2A, enquanto que a soma deste segmento é 2C. E notem que claramente aqui já tem a própria definição do lugar geométrico de uma lise. Forma um triângulo. A soma destes dois segmentos tem que ser maior que este. 2A tem que ser maior que 2C. Então, propriamente a aplicação da desigualdade triangular. A soma destes dois segmentos tem que ser maior que este. Então, se a gente colocar um ponto no interior da lise, porque ele não faz parte da curva da lise. A gente pode utilizar a desigualdade triangular para mostrar que ele não faz parte da lise. Então, a gente vai ter no triângulo P1, PF2, P1, PF2, analisando este triângulo daqui, a gente tem que P1, F1, P1, F1, P1, PF2, P1, PF2. P1, F1 mais P1, F2, P1, a soma destes dois. O P1, F1 não muda aqui, é igual. E P1, F2, agora, justamente, o P1, F2 tem que ser menor que P1P mais PF2. Então, onde usa a desigualdade triangular é neste pedaço, com este pedaço daqui, devido ao triângulo P1, PF2. Então, P1, F2 é trocado por P1, PF2. É esta troca aqui que utiliza a desigualdade triangular. Só que agora o P1, F1 mais P1P, estes dois, é a mesma coisa que PF1. A soma destes dois é igual a este daqui, PF1. Então, aqui eu tenho PF1 mais PF2, que por definição é a distância 2A. Logo, o ponto P1 é menor que 2A. Então, ele não satisfaz a desigualdade que define um ponto da lise, de um ponto pertencer à lise. Análogamente, qualquer ponto fora, se mostra que ele não satisfaz esta desigualdade. Para qualquer ponto fora da lise, essa desigualdade não é satisfeita. E se a gente pegar qualquer outro ponto, em particular qualquer outro ponto fora, a soma destas duas distâncias vai ser maior que a soma destas duas. Então, a distância mínima acontece entre todos os pontos a distância mínima vai acontecer justamente como se utilizasse esta tangente como ponto de reflexão. Então, e isso mostra que uma tangente a lise, um foco de luz que utilize a lise como espelho, ele vai refletir a luz. Eu tenho um foco de luz que é enviado até o ponto P vai sair refletido, formando o mesmo ângulo.
vai sair refletido na direção do outro, se parte de um foco, vai chegar na superfície dali, se vai refletir em direção a outro foco. Porque isso é a distância mínima. E a distância mínima acontece quando os ângulos são idênticos. Então, a propriedade refletiva da lente, toda a energia que seja colocada em um dos focos vai ser refletida na direção de outro foco. É a propriedade óptica da lente. Novamente, aí a ideia está tudo relacionado com a desigualdade triangular. Aqui apresentado como yo para los estudiantes, he dado un triángulo y pede al estudiante colocar un punto en el interior del triángulo. De tal forma que a suma de estos tres comprimentos, PA más PB más PC, sea mínima. ¿Dónde colocar el punto P? De tal forma que esas tres distancias sean mínimas. A gente sabe que esse é o primeiro ponto isogônico e se o ângulo aqui for menor que 120 graus, é também conhecido como ponto de Fermat. Então, o isogônico, porque ele vai enxergar o ponto de mínimo, esse ponto F, é porque ele enxerga que tem ângulo de 120, 120, 120. Ele enxerga os três lados com o mesmo ângulo. Por isso é iso de igual gónico de ângulo. Isogônico. É um centro de triângulo. Numerado como número 13 na lista de centros de triângulos. Então, este aplicativo aqui é só para brincar numericamente. Por tentativa e erro se encontre o ponto de mínimo e o ponto exato é justamente o ponto de Fermat. Aqui estou apresentando um triângulo com um ângulo inferior a 120. Tem dois casos, se todos os ângulos são menores que 120 ou quando o ângulo é maior que 120. E aqui está a demonstração do mínimo do ponto de Fermat, que novamente são utilizadas duas coisas. Uma, a desigualdade triangular e outra, transformações de rotações, que vai ser assunto também nas nossas próximas aulas. Então, como encontrar o ponto P no interior do triângulo, de tal forma que minimiza a soma das distâncias aos vértices. Então, aqui, o que vai acontecer? O ponto P determina três triângulos. Esse cor de rosa, o verdinho e este outro daqui. Então, o ponto P determina os triângulos PAC, PAB, PBC. Então, este cor de rosa vai girar, a gente pode girar 60 graus em sentido anti-horário para cá. O verde vai girar 60 graus em sentido horário, vai girar para baixo. E este daqui vai girar 60 graus. Bom, estes dois giram em torno do vértice A. E este daqui, a gente vai fazer girar em torno do vértice B. Então, este triângulo gira em torno do vértice B 60 graus para produzir este triângulo daqui. Este triângulo gira 60 para produzir este. Este triângulo gira 60 ante horário, aqui era horário,
Y este triángulo verdillo gira 60 para producir esto. O, ¿qué es lo que acontece? Como a rotación es de 60 grados, cuando yo giro una transformación de rotación o lado que gira relativo a vértice, por ejemplo, AP, o OP giró y OP va para este punto que B. AP es a misma distancia que A que B, porque fue una transformación de rotación relativo a vértice A. Então, esse triângulo é isósceles, no mínimo é isósceles, tem dois lados de igual medida. Mas o ângulo de giro foi 60. Então, não é só isósceles, é mais que isósceles. Então, esse triângulo A, que B, P, é equilátero. E, análogamente, eu vou ter outros triângulos equiláteros. Este segmento, o AC, ele também gira 60 graus, gira para cá. Para se convertir em AB'. Então, o triângulo AB', é um triângulo equilátero. E assim por diante, tem vários triângulos equiláteros nessa figura. CB, a linha, PQA, B, QC, AP. Tem vários triângulos. Este verde, B, C', A, todos são triângulos equiláteros. E eles são congruentes. Então, o ponto P, normalmente a gente quer encontrar, a ideia é, onde coloco o ponto P para que a soma destes três comprimentos, notem que um tracinho, dois tracinhos, três tracinhos. Onde coloco o ponto P para que a soma desses três comprimentos seja mínima. E aqui a ideia é que um pouco esticar, colocar esses três tracinhos como se fossem uma fila. Então, como tenho triângulos equiláteros, notem que este segmento tem a mesma medida que este. Então, em lugar deste segmento, eu considero este outro. E este segmento de aqui, porque foi este triângulo cor-de-rosa que girou para cá, este segmento de três tracinhos é congruente com este. Então, em lugar desta soma, eu vou considerar esta daqui, este segmento daqui. E aí eu consegui colocar formando uma poligonal dois deles. E o terceiro está aqui. Esse não muda nada. Então, se eu quero achar a soma das distâncias de P aos três vértices, PA mais PB mais PC, eu posso considerar o comprimento da poligonal B' que PB. Esos três vão ter a mesma medida, vai ser a mesma coisa, PA mais PB mais PC, que B' que PB. E aí, a posição do ponto P, qual é a posição do ponto P que minimiza essas distâncias? Quando B' não fica uma poligonal, se é um segmento reto. Quando eu tenho B' como um segmento reto. E claro que isso tem que acontecer também neste sentido, entre C e C'. Eu tenho que ter o P, o mínimo, vai ser quando o P fica alinhado com o segmento C'. Isso que vai ser mostrado aqui. Então, o ponto de Fermat está na interseção desse segmento C' e o segmento B'. Porque nesse caso eu estou comparando esta poligonal B' que B, P. B claramente tem maior comprimento que quando eu coloco o ponto P sobre o ponto F, que é o ponto de Fermat. Então, essa é a ideia. E não basta o ponto P estar sobre um dos segmentos.
Não basta o ponto P estar somente sobre o segmento da linha B. Ele tem que estar ao mesmo tempo, porque sobre os segmentos C' e B' para ter a posição do mínimo. Normalmente aí a ideia é devido à desigualdade triangular. Aí te mostra que o ponto de Fermat tal, que ele enxerga esses três ângulos em azuis, são de 120 graus. É dividir 360 entre 3. Então ele enxerga os três lados formando o mesmo ângulo de 120 graus. No caso em que a gente tem um triângulo aqui com ângulo maior que 120, dada a base BC, eu tracei este arco, é um arco de 120 graus. Então, um arco capaz de 120 graus. Qualquer triângulo aqui, qualquer ponto A no interior, este ângulo amarelo vai ser sempre maior que 120 graus. Então, aqui eu verifiquei o ângulo em A é eu tenho um triângulo com ângulo em A que tem mais de 120 graus. O centro do triângulo é este ponto E, que é justamente o que forma o ângulo de 120, que é justamente o ponto isogônico. O X3 é este ponto E, é o isogônico. Mas neste problema, o ponto P, que minimiza somas de P aos três vértices, é o próprio ponto A. O ponto de Fermat, neste caso, é o ponto A e não o ponto E. O ponto de Fermat para um triângulo com ângulo maior que 120 é o vértice em que esse ângulo é maior que 120. Aqui está a verificação numérica. Se eu somo AB mais AC, AB mais AC, essas duas distâncias, elas vai ser sempre menor ou igual que a soma de PA mais PB mais PC. Então, esta distância mais esta vai ser sempre menor ou igual que esta soma de três distâncias para qualquer lugar que eu coloque o ponto P. Então, anotem aqui os números 11, 63, 14, 13. Então, qualquer lugar, incluso aqui sobre o ponto E, esta soma é maior que basta somar AB mais AC. Então, o lugar do mínimo acontece colocando o ponto P justamente sobre o ponto A. Aqui está a demonstração. Novamente, a ideia é utilizar uma rotação. Então, que é o que gira aqui? O que gira aqui, a gente pega este segmento e faz girar de tal forma que ele coincida com o prolongamento da reta BA. O prolongamento da reta BA. Então, este ponto, esse segmento AC' tem a mesma medida que este segmento AC. E aí ele também gira o ponto, o segmento PC passa a formar J para ter o segmento P', C'. Então, na prática, a gente transformou o triângulo P
AC no triángulo A''C'. Este segmento amarillo coincide con este segmento vermelho coincide con y este segmento 8 coincide con este. Ese é o primeiro passo da demonstração. Claramente, estes dois ângulos são iguais, porque eu fiz uma rotação do triângulo. Então, este gira este ângulo para chegar aqui e este vermelho gira este ângulo para chegar aqui. Esses dois ângulos são idênticos. É uma rotação do triângulo. Como este ângulo, o ângulo em A, que é o ângulo BAC, é maior que 120, então o ângulo CAC', ângulo CAC', esse ângulo verde, é menor que 60. Porque aqui é suplementar. Se aqui fosse 120, aqui seria 60. Mas como esse ângulo é maior que 120, o ângulo verde tem que ser um ângulo menor que 60. Agora, se esse ângulo é 60, o segmento P', que é a mesma coisa que PA, é maior que a distância entre P e P'. Porque quando o ângulo é 60, o P' é igual a PA. Quando o ângulo é menor que 60, o P' é menor que PA. Então, vale esta desigualdade aqui. Portanto, a soma PA mais PB mais PC, o PA é trocado PA o PB continua igual. O PA é trocado por P' A e o PC é por P' C'. PC o PA. O PA pode ser trocado o P' A, e aí seria igual, mas o PA vai ser maior que P', que foi o que falamos no passo anterior. O PA eu poderia ter trocado por P' A, mas eu não quero a igualdade. O que estou mostrando aqui é uma desigualdade. Então, o PA é maior que P'. O PB continua igual e o PC, este segmento daqui, é a mesma coisa que este outro segmento daqui, que é P', C'. Então, este igual a este, o PA é maior ou igual que P'. Só que aqui, a poligonal BP, P', esta poligonal BP, P', pela desigualdade triangular, tem maior comprimento que o caminho de B até C', que esse caminho não é mais que a B mais AC, porque este segmento é igual a este. Então, qualquer posição que eu coloque o ponto P, este segmento mais este, vai ser maior que simplesmente
ou, ou a linha reta que vai de B até essa linha. O ponto que minimiza essa poligonal é quando eu coloco o ponto P sobre A. E aí fica a mesma geometria. Então, no caso de um triângulo com ângulo, este ângulo em A, com ângulo em A superior a 120 graus, o ponto de Fermat não é o ponto isônico, que seria este ponto E. O ponto de Fermat é o ponto que faz o mínimo, é colocar o ponto P sobre o vértice que tem ângulo maior que 120 graus. Então, quem resolve é o mínimo da soma das três distâncias ao vértice é sobre o vértice com ângulo maior que 120 graus. E não é o ponto isogônico. Aqui tem outro jogo que é muito bonito. Aqui, normalmente, envolve a desigualdade triangular e envolve operações, a reflexão em particular e a translação, e que pode ser apresentado para os estudantes como um jogo. E, neste caso, o jogo seria dar um triângulo e 3 pontos sobre os lados, encontrar qual é este triângulo X, Y, C, chama inscrito no triângulo ABC. Então, encontrar o triângulo inscrito em um triângulo acotângulo, de tal forma que este daqui, o inscrito, seja de perímetro mínimo. O triângulo inscrito. Onde coloca X? Onde coloca Y? E onde coloca Z? De tal forma que o perímetro seja mínimo. Aí a gente tem tem pelo menos duas, né, formas de demonstrar isso. E aqui a gente pode apresentar como jogo também para os estudantes. Aqui o GeoGebra está calculando numéricamente o perímetro deste triângulo e está dando o valor mínimo que está aqui. Então, os estudantes podem brincar de tentar encontrar a posição de mínimo. A solução aí é o triângulo óptico. Então, o perímetro entre os triângulos inscritos em um dado triângulo, o triângulo óptico é aquele que tem perímetro mínimo. Este triângulo em azul, que é o triângulo de perímetro mínimo. Então, o ponto C devia ser colocado aqui, o ponto X aqui e o ponto Y aqui. O triângulo óptico é formado pelos pés das alturas. Então, aqui eu tenho a altura do vértice B, este ponto C', a altura do vértice A é o ponto Y', altura significa perpendicular, esse é o ponto X'. Então, isso define o triângulo óptico, e o triângulo óptico é aquele com perímetro mínimo. Isso vou demonstrar agora na próxima figura. Então, a propriedade do triângulo óptico. Porque a gente precisa disso para resolver o problema de Farnham. Que o problema anterior chama de Farnham. Então, o que a gente quer mostrar aqui está construído. Os pés das alturas, D, E, F, são os pés das alturas do triângulo ABC. E a gente vai mostrar este ortocentro do triângulo ABC. Vai mostrar que o ortocentro do triângulo ABC também é em centro do triângulo óptico, o triângulo DEF. Então, esto que é altura para o triângulo ABC é bissetriz para o triângulo, para o vértice E do triângulo DEF. Esta que é a altura em um caso
es bisectriz no otro, y también para este lado. Esto que se ha probado, un centro de un triángulo óptico de EF coincide con el ortocentro de un triángulo originado ABC. A ideia aqui é considerar dois triângulos retângulos. O triângulo ADB, a gente começa chamando este ângulo de alfa, como aqui a altura é um triângulo retângulo, então este ângulo aqui tem que ser 90 menos alfa. Agora analisa o segundo triângulo retângulo, BFC, também é retângulo. Se a gente já sabe que este ângulo 90 menos alfa, este daqui tem que ser igual a alfa. São os ângulos internos de um triângulo de 180. O próximo passo, como tem alturas, tem quadriláteros inscritíveis. Então, considerando este quadrilátero FHEA, esse quadrilátero é inscritivo, porque a soma dos ângulos opostos é 180. Consequentemente, este ângulo tem que ser igual a este, porque os dois estão enxergando a cor da FH. Analogamente para o quadrilátero de baixo, o quadrilátero HDCE inscritível, porque a soma dos ângulos opostos é 180. Então, tem dois ângulos enxergando a cor da HD. Então, este ângulo alfa tem que ser igual a este ângulo alfa. E como esses dois ângulos são idênticos, então este segmento é bissetriz. E analogamente é demonstrado para os outros dois ângulos, consequentemente esse H é em centro do triângulo vermelho. E a partir do incentro pode ser construída a circunferência inscrita ao triângulo DEF. Então, essa é uma propriedade do triângulo óptico que é utilizada para demonstrar em vários lugares, um deles o problema de Farnham. Então, vou terminar ilustrando aqui o problema de Farnham utilizando a reflexão, que é uma demonstração muito bonita. Aqui, inicialmente, a gente tem um triângulo ABC, e o que a gente quer é encontrar, vamos mostrar que eu tenho um triângulo arbitrário, X está sobre o lado AB, Y está sobre o lado BC, Z está sobre o lado AC. Eu quero encontrar o perímetro, eu quero mostrar que o perímetro do triângulo X, Y, Z é sempre maior ou igual que o perímetro do triângulo DEF. Isso que a gente tem que provar. E esse triângulo DEF é o triângulo óptico do triângulo ABC. Vimos anteriormente que para o triângulo óptico essa diferença é desigualdade, que esses dois ângulos são iguais. Porque a altura aqui no triângulo óptico também é bissetriz, relativo à altura do triângulo ABC é bissetriz do triângulo óptico. Então, esses dois ângulos em azul são iguais. Agora, para qualquer outro triângulo, como é o caso de X, Y, Z, os ângulos são diferentes. Esses dois ângulos são diferentes. Então, a gente faz uma reflexão de todo o triângulo. Vai fazer uma reflexão de tudo relativo ao segmento AC. E o que acontece? Quando a gente faz uma reflexão de tudo relativo ao segmento AC, por reflexão, este ângulo coincide com este. Este azul coincide com este. Este cor de rosa coincide com este, por reflexão.
y este verdinho coincide con este verdinho. Agora, neste vértice C, aqui, esses dois ângulos são diferentes. Então, o segmento X, Z, Y' não é reto, é quebrado. Enquanto que o segmento D, F, é uma linha reta, que é contínuo, porque como estes ângulos são iguais, eles são opostos pelo vértice, significa que eu tenho uma linha reta aqui. F é colinear com D e a linha. Então, essa é a essência do problema. Notem que quando a gente faz a reflexão, este segmento AB se transformou no segmento AB'. O ponto D foi para o ponto de linha. O ponto X foi para o ponto X'. Ele está fazendo uma reflexão relativa ao segmento AC. Análogamente pelo lado de baixo, não? Este segmento se transforma neste, este segmento se transforma neste, e com essa reflexão, um pouco que a gente tenta alinhar, a gente tem que calcular a soma, queremos mostrar o mínimo da soma de três lados. A gente tem que colocar esses três lados formando uma poligonal. Bom, essa é a primeira reflexão. Se a gente repete, agora vai acontecer uma reflexão relativa a este lado, CB'. Relativo ao lado CB', novamente, do ponto de linha, agora passa ao ponto de duas linhas, do ponto X, duas linhas, e assim por diante. Para o caso do triângulo óptico, a reflexão acontece de tal forma que este caminho é reto. Então, o ponto de linha vai ser colinear com F e D duas linhas. Enquanto que no caso do triângulo X, Y, Z, os segmentos não são, ponto Z não é colinear com Y' e X. O ponto Y' não é colinear com Z e X duas linhas. Em princípio, aqui a gente conseguiu transformar a soma X, Y, Z, ZX em uma poligonal X, Z, Y', X duas linhas. Então, este foi refletido para cá, e este de três traços, primeiro veio para cá, e depois veio para cá. Então, ele entrou na poligonal. Se eu quero saber o perímetro de X, Y, Z, basta considerar esta poligonal X, Z, Y', X'. Analogamente para o triângulo em vermelho, eu queria a soma de E mais CF mais CFD. Agora, eu vou ter este daqui se transformou neste, e este daqui que tinha se transformado neste, se transforma neste. Então, o perímetro do triângulo óptico de EF vai ser o mesmo que o perímetro de D de duas linhas. Este segmento aqui. Em um caso, eu tenho um segmento reto, em outro, o que eu tenho é um segmento quebrado, tenho uma poligonal. Só que é difícil comparar essas duas poligonais. Saber qual é a que tem tamanho mínimo. Não tem uma forma direta de comparar. Então, a gente repete, continua refletindo. Notem que aqui girou em sentido anti-horário um ângulo 2α na primeira reflexão. Na segunda reflexão,
fue relativo a este segmento. Ahí te irá en sentido horario, un ángulo 2 gamma. Si ahí te considera ajustando este segmento giró en sentido antihorario 2 alfa. Este segmento giró relativo a este punto en sentido antihorario 2 betas. Agora vamos ter uma terceira reflexão relativa a este segmento. Então, este segmento, bom, como é relativo a ele, não gira nada. Ele continua no próprio lugar. Uma quarta e uma quinta. Aqui tem primeira reflexão, segunda reflexão, terceira reflexão, quarta e quinta. Então, até aqui, este bloquinho, este tinha um perímetro. Com o próximo bloco vai ter 2 perímetros. E a rotação deste segmento, que era 2 alfa positivo, mais 2 beta, aqui não gira, daqui para deste triângulo para este não gira nada. Agora, deste triângulo para este, o segmento cor-de-rosa, ele gira em sentido horário, 2 alfa. Então, este giro 2 alfa simplifica com este giro 2 alfa daqui. E aqui deste triângulo para este, o segmento cor-de-rosa, ele gira um ângulo 2 beta em sentido horário, que cancela com este giro de 2 beta em sentido anti-horário. Então, se eu considerar este segmento com este daqui, não teve rotação nenhuma. Então, esses 2 segmentos são paralelos. E eles são de igual medida. O segmento AB tem a mesma medida que as 2 linhas B'. Então, eles formam um paralelogramo. Esses 2 segmentos formam um paralelogramo. Em particular, o ponto D foi parar aqui, neste ponto D, 3 linhas. Então, essa figura aí é um paralelogramo. Então, este caminho de 2 linhas é 2 vezes o perímetro do triângulo óptico, do triângulo vermelho. Enquanto que a coisa é que de 2 linhas vai ter a mesma medida que x 3 linhas, por ser um paralelogramo. E o ponto x e o ponto x 3 linhas são os pontos de começo e fim desta poligonal. X, Z, Y', X 2 linhas, Z 2 linhas, Y 3 linhas, X 3 linhas. Essa poligonal é 2 vezes o perímetro do triângulo XYZ, enquanto que X 3 linhas é 2 vezes o perímetro do triângulo óptico. E aí fica claro que o caminho em linha reta é menor, né, que o caminho pela poligonal. Então, isso demonstra que o perímetro do triângulo óptico é o menor entre todos os triângulos inscritos possíveis. Então, essa é a demonstração. E acho que eu vou parar por aqui. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida. Bom, então vou parar a gravação.